Segunda série, boa tarde. Bem, pessoal, nós tínhamos trabalhado já um conteúdo completo e fizemos com esse conteúdo o primeiro trabalho, porque foi o imperativo. Trabalhamos a forma afirmativa e negativa e eu coloquei cerca de 10 regras, tá certo? 10 regras que vocês utilizaram no primeiro trabalho que foi feito. E aí restou apenas um conteúdo, os pronomes reflexivos, que aí eu já repassei na aula anterior as traduções para vocês, as regras de utilização dos pronomes reflexivos de acordo com cada função que ele exerce. Se é função reflexiva, é porque o sujeito que pratica a ação recebe os efeitos dessa ação. E esse pronome reflexivo vai ser escrito logo depois do verbo. Então, a função reflexiva, tá certo? Ela pode ser confundida com outras funções se o aluno não perceber a colocação do pronome. Porque cada função, ela põe uma regra, uma normativa de onde esse pronome reflexivo deve ser escrito. Então, na reflexiva, ele vai aparecer imediatamente logo após o verbo. Na função enfática, o que seria enfatizar? Reforçar. Ele quer dizer, de fato, quem foi que praticou a ação, para que não haja margem de dúvida. Se foi uma pessoa ou outra, eu não me refiro de pessoa quando estou falando da parte de gente, não. Estou falando de pessoa gramatical. Então ele quer deixar bem claro qual foi aquela pessoa gramatical que praticou aquela ação. Então, quando você enfatiza o sujeito, é possível colocar o pronome reflexivo em 2 lugares. Você pode colocar logo depois do sujeito, fica bem fácil de lembrar, enfatizando o sujeito, depois do sujeito. Ou então enfática no final da frase, também enfatizando o sujeito. Então ele pode aparecer nesses 2 lugares, ou logo depois do sujeito, ou no final da sentença. E a última função, que é a função idiomática, que ela apresenta elementos próprios da língua inglesa, é porque é o seguinte: esses pronomes reflexivos em função idiomática obrigatoriamente aparecem acompanhados, tá? Antes de você escrever o pronome reflexivo, você coloca a preposição by. Então fica fácil de lembrar. Então, basicamente são essas 3 funções que ele exerce, entendeu? Se você, por exemplo, for analisar uma sentença que tem um pronome reflexivo lá no final, ela não pode ser reflexiva. Lá no final, ela pode ser enfática do sujeito. E a outra forma também de você enfatizar um sujeito é que você vai perceber que mesmo que você coloque o pronome depois do sujeito ou no final, ele vai continuar com a mesma tradução. Só que você também pode enfatizar o objeto. E aí, para o objeto, há somente um posicionamento, que é logo depois do objeto. Então, recapitulando rapidinho: reflexiva, depois do verbo; enfática do sujeito, depois do sujeito ou no final da sentença; enfática de objeto, logo depois do objeto. E a função idiomática é porque ela vai aparecer com o acompanhamento da preposição by. Isso vai me nortear na hora de traduzir, porque a tradução ela vai ficar de acordo com a sentença que eu estou trabalhando, com a função que eu estou utilizando. Eu não posso dizer que um pronome reflexivo vai ter uma função específica que vai atender em todas as funções, de jeito nenhum. Vai depender da sentença que eu estou trabalhando, é que eu posso
fazer a tradução, fazer uma adaptação de tradução, que é uma coisa que a gente às vezes quer fazer uma tradução literal, como se estivesse trabalhando a língua portuguesa e não dá certo. Às vezes você tem que fazer uma sentença e fazer uma adaptação para que o entendimento seja melhor, tá? Fica melhor para o ouvido na hora que você fala com essa adaptação, porque se for traduzido na literalidade, nós não vamos chegar muito longe não. Então é bom que vá se acostumando com isso, porque logo logo vocês estão fazendo esses exames de larga escala e vão precisar ter esse entendimento, essa compreensão com relação à tradução. Bem, hoje eu vou apresentar para vocês a tabela dos pronomes reflexivos. E eu deixei aqui umas partes que tinha de espanhol, porque eu já que está misturando linguagem, eu vou deixar porque eles já estão fazendo as duas coisas. Porque quando eu digo assim que o pronome reflexivo ele está baseado no sujeito da oração, é por isso que eu coloquei ali, ó, quando eu coloquei que o sujeito da sentença é I, o reflexivo é myself. Aí eu observo nas traduções de lado que tem me, mesmo, mas é me, não é isso? Porque aquelas traduções de início, elas são da língua espanhola. Aí eu deixei mesmo, proposital eu deixei. Aí você observa que quando o sujeito é you, o reflexivo é yourself. Quando o pronome é he, o reflexivo é himself. Quando o pronome é she, é herself. Quando o pronome for it, o reflexivo é itself. Quando o pronome é we, aí, opa, tem uma mudança aqui. Porque na hora que você deixa de trabalhar com a forma de singular e passa para o plural, aí não é mais self, é self. Mas isso é uma mudança tão simples que a gente percebe até quando se trabalhou plural de substantivo, por exemplo. Quando você pega um substantivo que termina em F, qual é a mudança ortográfica que se faz para colocar no plural? Tira o F e coloca VES. É o que está ocorrendo aqui com os pronomes reflexivos. Observe que a partir do plural não é mais self, é o que? Selves, tá? Então, se o pronome é we, o reflexivo ourselves. Se o pronome é you, yourselves, cuidado para não confundir esse you com aquele de cima, porque aquele de cima é segunda pessoa do singular e esse daí é segunda pessoa do plural. E a grafia fica diferente, passa a ser selves. E o pronome é they, eu tenho o que? Them, self. Então, basicamente é assim. Eu descubro quem é o sujeito da oração e utilizo o reflexivo baseado no sujeito da oração. Tá? Quando trato do singular, é self. E quando trato de plural, selves, né? Self, uma coisa bem simples que vocês já lembram, né? Aí eu coloquei aqui um lembrete para colocar aqui para vocês e coloquei alguns exemplos para a gente ver como é que fica na tradução. Por exemplo, as traduções dos reflexivos dependem da função exercida dentro da sentença. Por exemplo, the prince cut himself with a knife. E qual é a tradução? O príncipe cortou-se com uma faca. Ora, eu quero questionar para vocês, eu quero fazer duas perguntas para vocês. O príncipe cortou alguém? Alguém cortou o príncipe? Não, né? Ele mesmo se cortou. Por isso que está dizendo que quem praticou a ação recebe os efeitos da ação. Foi ele mesmo que cortou-se. Ele não cortou ninguém e também ninguém cortou ele. Então observe a posição do reflexivo. The prince, eu vou analisar. The prince seria o quê? O príncipe. Aí eu vou substituir pelo pronome. Não é ele? O príncipe não é ele? Não é he? Então observe que o reflexivo foi o quê? Himself. E apareceu depois de quê? Do verbo cortar. Agora veja aqui quando eu vou mudando de função, o que é que pode ocorrer? Olha aqui, eu tenho the prince himself cut with a knife.
Olha como mudou. Eu agora não coloquei mais o reflexivo depois do verbo. Eu coloquei depois do sujeito. E aí agora eu vou mudar a tradução. Eu estou dizendo assim, o príncipe mesmo cortou-se com uma faca. Tá vendo a diferença? Tá dizendo que foi ele mesmo, que não foi o bobo, que não foi lá aquele curandeiro, não. Foi o príncipe mesmo. O príncipe cortou-se com a faca. Nesse caso aqui, a função mudou. Agora passei a função enfática de sujeito. Observe que o posicionamento do reflexivo apareceu logo depois do sujeito. E por último, eu tenho aqui o outro exemplo. I did my exercise by myself. Você observe que o reflexivo está no final. Se eu não coloco esse by, eu estaria enfatizando o sujeito. Pelo simples fato de estar colocando a preposição by, aí não é ênfase de sujeito, aí já é idiomática. E aí percebam como é que mudou a tradução. Aí aqui, eu fiz meu exercício sozinho, eu fiz meu exercício desacompanhado, ou então eu fiz meu exercício sem ajuda. Isso porque, gente, a tradução vai depender exclusivamente da função que o reflexivo está exercendo. Então, nos 3 exemplos aí, eu coloquei para vocês a função reflexiva logo depois do verbo. Na função enfática, eu coloquei um exemplo só, logo depois do sujeito, que é ênfase de sujeito, e na função idiomática, essa é bem característica, dá para você perceber, tá? É bem particular, porque ela vem acompanhada da preposição by. Se eu não coloco essa preposição nesse caso aqui, e mandasse o aluno analisar, ele ia dizer o seguinte: ah, professor, isso aí é função enfática de sujeito. Por quê? Porque o reflexivo está no final. E por que não é ênfase de sujeito aí? Porque ela está acompanhada da preposição by. Espero que vocês tenham percebido as diferenças de funções, tá certo? E aí eu sugiro que vocês dêem uma olhada lá no módulo de vocês, na página 3 do caderno de exercício, tá? Lá não tem um exercício muito grande, mas quando for na próxima aula eu vou mandar para vocês um exercício que vocês possam mexer diretamente com essas 3 funções. Mas já tem um exercício pequenininho, não é da página de início lá do módulo, é na página do caderno de exercício lá do final, da página 3, tá certo? Conto com vocês, bons estudos, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser.